Bom dia, boa semana para todos vocês. Hoje eu vim trazer uma mensagem de fé, literalmente. Eu vim trazer uma mensagem que fala sobre a fé. E está em Hebreus, capítulo 11. Não é clichê, né? Que toda vez que vai falar de fé, fala desses versículos, mas a palavra de Deus sempre se renova. Então vamos lá. Eu vou ler alguns versículos, do 1 até o 8 primeiro. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel mesmo depois de morto ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Eu citei vários exemplos de fé aqui, pessoas que olhavam para a situação e poderiam falar assim, isso é loucura. Eu citei Noé, por exemplo. É uma história muito conhecida da Bíblia, do Antigo Testamento, em que Deus manda Noé construir uma arca, colocar toda a sua família, animais e que a terra seria inundada. Se alguém te falasse isso hoje, você acreditaria? Pois é, a fé é confiança e também envolve fidelidade. Ele foi fiel até o fim. Poderia ser totalmente uma loucura aquilo, tanto que pessoas chamavam Noé de louco, mas ele foi fiel até o fim, ouvindo a voz de Deus, confiando que o que Deus estava falando para ele aconteceria. E pela fé, muitas pessoas morreram também. No mesmo capítulo, versículo 30, foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras, venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada, eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, pessoas como Davi, tão pequenas, venceram gigantes, foram à frente de exército, lutaram contra exércitos inimigos, venceram. E por que hoje tantas coisas pequenininhas nós não conseguimos ver que pela fé nós vamos conseguir? Porque a nossa fé está esfriando. A confiança em Deus está acabando das pessoas. O amor, a confiança de que tudo vai, a esperança em Deus
de que aqui é só momentâneo. A verdadeira vitória dessas pessoas seria descansar em Deus. Seria como vitória estar sentada à direita de Deus. E assim como Jesus, ele teve fé até o fim. Ele entregou e confiou a vida dele a Deus até o fim. Ele chegou a falar: Deus, se for da tua vontade, livra-me, né, disso tudo que está acontecendo. Mas a vontade de Deus foi feita e pela fé nós fomos salvos por intermédio de Cristo. Então, se você tem passado por coisas que perto dessas coisas que eu citei aqui são tão pequenas, tenha fé. Olhe com olhos espirituais. Tenha fé de que essa semana será boa. Por mais que tenham problemas que serão aprendizados, você vai subir nessas pedras e vai alcançar coisas maiores, porque é o que Deus tem para nós. Coisas maiores do que nós pensamos. Pensamentos maiores. Deus, ele é tão maravilhoso que cuida dos seus filhos nos pequenos detalhes. Tenha fé, não deixe que ela morra. Para encerrar, eu queria lembrar de um louvor que talvez muitos não conheçam, que fala assim: pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é pra você, pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Ele vai me abençoar a sua família, que seja uma semana, né, de fé e que você possa contar testemunhos de fé, assim como essas pessoas que eu citei aqui em Hebreus 11. Fique na paz, tenha uma boa semana. Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.